Química mental e poder econômico. É fato demonstrável que a química mental pode ser aplicada de modo adequado às questões cotidianas do mundo econômico e comercial. Pela combinação de duas ou mais mentes em um espírito de perfeita harmonia, o princípio da química mental pode desenvolver poder suficiente para permitir que indivíduos cujas mentes foram combinadas realizem proezas aparentemente sobre-humanas. Poder é a força com a qual o homem atinge o sucesso em qualquer atividade. Poder em quantidades ilimitadas pode ser aproveitado por qualquer grupo de pessoas dotadas de sabedoria para submergir suas próprias personalidades e interesses individuais na combinação de suas mentes em um espírito de perfeita harmonia. Observe para seu proveito a frequência com que a palavra harmonia aparece por toda parte nesta lição. Não existe desenvolvimento de um mastermind onde não exista o elemento da perfeita harmonia. As unidades mentais individuais não irão se combinar até que as duas mentes tenham sido estimuladas e aquecidas, por assim dizer, com um espírito de perfeita harmonia de objetivo. No momento em que duas mentes começam a seguir rotas de interesse divergentes, as unidades individuais separam-se e o terceiro elemento, conhecido como Mastermind, que surgiu da aliança amigável e harmoniosa, se desintegra. Chegamos agora ao estudo de alguns homens bem conhecidos que acumularam grande poder e também grandes fortunas pela aplicação da química mental. Vamos começar nosso estudo com 3 homens conhecidos por suas grandes conquistas nos respectivos campos de atividade econômica, empresarial e profissional. Seus nomes são Henry Ford, Thomas Edison e Harvey Firestone. Dos 3, Henry Ford é de longe o mais poderoso no que se refere a poder econômico e financeiro. Ford é hoje o homem mais poderoso da Terra. Muitos dos que estudaram Henry Ford acreditam que seja o homem mais poderoso que já existiu. Ao que se sabe, foi o único com poder suficiente para ludibriar o truste do dinheiro dos Estados Unidos. Ford acumula milhões de dólares com a facilidade com que uma criança enche seu baldinho de areia ao brincar na praia. Pessoas bem informadas disseram que, se precisasse, Ford poderia lançar um pedido de dinheiro e angariar $1 bilhão, tendo essa quantia disponível para uso dentro de uma semana. Ninguém que conheça as conquistas de Ford duvida disso. Aqueles que o conhecem sabem que ele pode fazer isso sem mais esforço que o despendido pela maioria dos homens para juntar o dinheiro para pagar um mês de aluguel. Ele poderia angariar dinheiro se necessitasse, mediante a aplicação inteligente dos princípios que embasam este curso. Enquanto o novo automóvel de Ford estava em processo de aprimoramento em 1927, dizem que ele recebeu encomendas, com pagamento à vista, de mais de 375 mil carros. Com um preço estimado de $600 por carro, o montante recebido antes de um único veículo ter sido entregue equivaleria a $225 milhões. Esse é o poder da confiança na capacidade de Ford. Thomas Edison, como todos sabem, é um filósofo, cientista e inventor. Talvez seja o mais perspicaz estudante da Bíblia neste mundo, mas da Bíblia da natureza e não da miríade de Bíblias produzidas pelo homem. Thomas Edison tem uma percepção tão aguçada da Bíblia da Mãe Natureza que aproveitou e combinou suas leis para o bem da humanidade mais do que qualquer outra pessoa até hoje. Foi ele que juntou a ponta de uma agulha e um pedaço giratório de cera de um jeito que a vibração da voz humana possa ser gravada e reproduzida pelo fonógrafo. E assim, como permitiu ao homem gravar e reproduzir a fala, quem sabe Edison consiga um dia permitir ao homem coletar e interpretar corretamente as vibrações do pensamento gravadas no universo ilimitado do éter. Foi Edison quem primeiro aproveitou o relâmpago e o fez servir como luz para o uso do homem por intermédio da lâmpada incandescente elétrica. Foi Edison quem deu ao mundo o cinetoscópio. Essas são algumas das suas mais notáveis realizações. Os milagres modernos que ele realizou, não por falcatrua, sob o pretexto impostor de poder sobre-humano, mas à luz brilhante da ciência, transcendem todos os chamados milagres descritos nos livros de ficção criados pelo homem. Harvey Firestone é o espírito motor da grande indústria de pneus Firestone, em Akron, Ohio.
Suas conquistas industriais são tão conhecidas em todos os lugares onde se utilizam automóveis que não parece necessário nenhum comentário especial a respeito. Esses 3 homens começaram suas carreiras, negócios e vida profissional sem capital e com pouca instrução escolar do tipo que se costuma chamar de educação. Os 3 agora são muito instruídos. Os 3 são ricos. Os 3 são poderosos. Agora, vamos investigar a fonte do sucesso e poder. Até aqui, lidamos apenas com o efeito. O verdadeiro filósofo deseja entender a causa de um determinado efeito. É de conhecimento geral que Ford, Edison e Firestone são amigos pessoais chegados há muitos anos, que antigamente tinham o hábito de ir para a floresta uma vez ao ano para um período de descanso, meditação e recuperação. Mas não é de conhecimento geral, e há uma grande dúvida se eles mesmos têm conhecimento disso, que existe entre os 3 um laço de harmonia que fez suas mentes se combinarem em um mastermind, que é a verdadeira fonte do poder de cada um. Essa mente de grupo, surgida da coordenação das mentes individuais de Ford, Edison e Firestone, permitiu a eles sintonizarem em forças e fontes de conhecimento com as quais a maioria dos homens não está familiarizada. Se o aluno duvida dos princípios ou efeitos aqui descritos, convém lembrar que mais da metade da teoria aqui exposta é um fato conhecido. Por exemplo, é sabido que os 3 homens têm grande poder. É sabido que são ricos. É sabido que começaram sem capital e com pouca escolaridade. É sabido que mantêm contato mental periódico. É sabido que são harmoniosos e cordiais. É sabido que seus efeitos são tão marcantes que fica impossível comparar com os de outros homens em seus respectivos campos de atividade. Todos esses efeitos são conhecidos por praticamente qualquer criança de escola do mundo civilizado, portanto, não pode haver controvérsia quanto a isso. Quanto às causas das realizações de Edison, Ford e Firestone, podemos ter certeza de uma coisa: não se basearam em trapaça, fraude, no sobrenatural, nas chamadas revelações ou qualquer outra forma de lei antinatural. Esses homens não possuem um arsenal de truques, trabalham com leis naturais, leis que na maior parte são bem conhecidas por todos os economistas e líderes no campo da ciência, com a possível exceção da lei que embasa a química mental. Até o momento, a química mental ainda não está suficientemente desenvolvida para ser classificada pelos cientistas no catálogo de leis conhecidas. Um mastermind pode ser criado por qualquer grupo de pessoas que coordenem suas mentes em um espírito de perfeita harmonia. O grupo pode consistir de qualquer número de integrantes a partir de 2. Melhores resultados tornam-se visíveis a partir da combinação de 6 ou 7 mentes. Foi sugerido que Jesus Cristo descobriu como fazer uso do princípio da química mental e que suas ações aparentemente milagrosas provinham do poder que ele desenvolveu por intermédio da combinação das mentes de seus 12 discípulos. Foi ressaltado que, quando um dos discípulos, Judas Iscariotes, cometeu traição, o mastermind desintegrou-se na mesma hora e Jesus deparou com a catástrofe suprema de sua vida. Quando 2 ou mais pessoas harmonizam suas mentes e produzem o efeito conhecido como mastermind, cada pessoa no grupo é investida do poder de contatar e coletar conhecimento do subconsciente de todos os outros membros do grupo. Esse poder torna-se imediatamente perceptível, tendo o efeito de estimular a mente a uma taxa de vibração mais elevada e evidenciando-se na forma de uma imaginação mais viva e da consciência do que parece ser um sexto sentido. É graças a esse sexto sentido que novas ideias lampejam na mente. Essas ideias assumem a natureza e forma do objeto dominante na mente do indivíduo. Se o grupo reuniu-se com o objetivo de discutir um dado assunto, ideias relacionadas a tal assunto jorrarão na mente de todos os participantes como se uma influência externa estivesse ditando-as. As mentes dos integrantes do Mastermind se tornam ímãs, atraindo ideias e estímulo de pensamentos de natureza mais organizada e prática que ninguém sabe de onde vem. O processo de combinação mental aqui descrito como mastermind pode ser comparado ao ato de conectar muitas baterias a um só fio transmissor, incrementando assim o poder que flui pelo cabo. Cada bateria adicionada aumenta o poder que passa pelo fio devido à quantidade de energia que produz.
É a mesma coisa no caso da combinação de mentes individuais em um mastermind. Cada mente, graças à química mental, estimula todas as outras mentes do grupo até a energia mental tornar-se tão grande que penetra e se conecta com a energia universal conhecida como éter, que por sua vez toca cada átomo do universo. O aparelho de rádio baseia-se em larga medida na teoria aqui exposta. É preciso construir poderosas estações transmissoras para incrementar a vibração do som antes que possa ser captada pela energia de vibração muito mais elevada do éter e carregada em todas as direções. Um mastermind composto de várias mentes individuais tão combinadas que produzam uma energia de vibração muito forte constitui quase que uma contraparte exata de uma emissora de rádio. Todo orador público já sentiu a influência da química mental, pois é bem sabido que assim que a mente de um indivíduo ou da plateia estabelece afinidade com o orador, sintonia com a vibração da mente, ocorre um aumento notável do entusiasmo na mente do orador, e ele muitas vezes chega ao auge da eloquência, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Em geral, os primeiros 5 a 10 minutos dos discursos são dedicados ao que é conhecido como aquecimento. É o processo pelo qual as mentes do orador e da plateia combinam-se em um espírito de perfeita harmonia. Todo orador sabe o que acontece quando esse estado de perfeita harmonia falha em se materializar em parte do público. Os fenômenos aparentemente sobrenaturais que ocorrem em encontros espíritas são resultado da reação das mentes do grupo umas sobre as outras. O fenômeno raramente se manifesta antes de 10 a 20 minutos após a formação do grupo, pois este é o tempo aproximado necessário para as mentes se harmonizarem e fundirem. As mensagens recebidas pelos membros de um grupo espírita provavelmente vêm de uma das seguintes fontes ou de ambas: do vasto depósito do subconsciente de algum membro do grupo, do depósito universal do éter, no qual é mais do que provável que toda a vibração do pensamento seja preservada. Nenhuma lei natural conhecida, tampouco a razão humana, sustentam a teoria da comunicação com pessoas que já morreram. É fato conhecido que qualquer indivíduo pode explorar o estoque de conhecimento na mente de outro por meio da química mental, e parece razoável supor que esse poder pode ser estendido para incluir contato com quaisquer vibrações disponíveis no éter, se houver alguma. A teoria de que todas as vibrações mais altas e mais refinadas, como as surgidas dos pensamentos, são preservadas no éter deriva do fato conhecido de que nem a matéria, nem a energia, os dois elementos conhecidos do universo, podem ser criadas ou destruídas. É razão supor que todas as vibrações que foram incrementadas o suficiente para serem coletadas e absorvidas pelo éter continuarão a existir para sempre. As vibrações mais baixas que não se misturam ou contatam com o éter provavelmente vivem uma vida natural e se extinguem. Todos os chamados gênios provavelmente obtiveram sua reputação porque, por mero acaso ou não, formaram alianças com outras mentes que lhes permitiram incrementar suas próprias vibrações mentais a ponto de conseguirem entrar em contato com o templo do conhecimento registrado e arquivado no éter do universo. Todos os grandes gênios, tanto quanto os fatos reunidos pelo autor permitem saber, eram pessoas altamente sexuais. O fato de que o contato sexual é o maior estimulante mental dá colorido à teoria aqui descrita. Indo mais fundo na investigação para descobrir a fonte do poder econômico manifestado pelas conquistas de homens de negócios, vamos estudar o caso do grupo de Chicago conhecido como os Grandes Seis, composto por William Wrigley Jr., dono da empresa de goma de mascar que leva seu nome e cuja renda individual dizem situar-se acima de 15 milhões de dólares por ano. John R. Thompson, da rede de restaurantes que leva seu nome. Albert Lasker, dono da agência de propaganda Lord & Thomas. Jack McLaughlin, dono da Parmalee Express, maior empresa de transportes de conexão nos Estados Unidos. E William Ritchie e John Hertz, donos da empresa Yellow Taxi Cab. Uma empresa confiável de informações financeiras estimou a renda anual desses 6 homens em mais de 25 milhões de dólares, ou uma média de mais de 4 milhões de dólares por homem. A análise dos 6 homens revela que nenhum dispunha de especial vantagem escolar, todos começaram sem capital ou crédito farto,
Suas conquistas financeiras deveram-se a planos individuais e não a algum acaso da roda da fortuna. Muitos anos atrás, os 6 homens formaram uma aliança amistosa, reunindo-se de tempos em tempos com o objetivo de ajudar um ao outro com ideias e sugestões em suas linhas de atividade empresarial. Com exceção de Hertz e Hitt, os outros não estavam de maneira alguma associados em uma parceria legal. Os encontros eram estritamente com o objetivo de cooperar e ajudar com ideias e sugestões e ocasionalmente endossar notas e outros títulos para auxiliar algum membro do grupo que se encontrasse em uma emergência. Diziam que os grandes 6 eram multimilionários. Via de regra, não há nada digno de maiores comentários a respeito de um homem que nada mais fez que acumular alguns milhões de dólares. Entretanto, existe algo ligado ao sucesso financeiro desse grupo específico que vale muito a pena comentar, estudar, analisar e até mesmo imitar. E esse algo é o fato de terem aprendido como coordenar suas mentes individuais, combinando-as em um espírito de perfeita harmonia, criando com isso o mastermind que destrava em cada indivíduo do grupo portas que estão fechadas para a maior parte da raça humana. A United States Steel Corporation é uma das organizações industriais mais fortes e poderosas do mundo. A ideia dessa indústria gigante surgiu na mente de Albert H. Gary, um advogado relativamente comum de cidade pequena, nascido e criado em uma cidadezinha de Illinois, perto de Chicago. Gary cercou-se de um grupo de homens cujas mentes ele combinou com sucesso em um espírito de perfeita harmonia, criando assim o Mastermind, que foi o espírito motor da grande United States Steel Corporation. Onde quer que se procure, sempre que se encontra um enorme sucesso nos negócios, finanças, indústria ou qualquer profissão, pode-se ter certeza de que por trás existe algum indivíduo que aplicou o princípio da química mental a partir do qual um mastermind foi criado. Esses sucessos surpreendentes com frequência parecem obra de uma só pessoa, mas olhe de perto e vão aparecer outros indivíduos cujas mentes estiveram coordenadas quanto à pessoa. Lembre-se de que 2 ou mais pessoas podem operar o princípio da química mental para criar o mastermind. O poder do homem, é conhecimento organizado e manifestado por esforços inteligentes. Nenhum esforço pode ser organizado a não ser que os indivíduos nele engajados coordenem seus conhecimentos e energia em um espírito de perfeita harmonia. A falta de coordenação harmoniosa do esforço é a principal causa de praticamente todo o fracasso nos negócios. Um experimento interessante foi conduzido pelo autor em colaboração com os alunos de uma faculdade bem conhecida. Cada aluno foi solicitado a escrever um ensaio sobre como e por que Henry Ford ficou rico. Pediu-se que cada aluno descrevesse no ensaio o que acreditava ser a natureza real dos ativos de Ford, e de que esses ativos consistiam em detalhes. A maioria dos alunos reuniu demonstrativos financeiros e inventários dos ativos de Ford e usou como base para as estimativas da riqueza do empresário. Nessas fontes da riqueza de Ford, incluíram dinheiro em banco, matéria-prima e produtos acabados em estoque, imóveis, edifícios e o valor da marca, estimado em 10% a 25% do valor dos ativos materiais. Um aluno de um grupo de centenas respondeu o seguinte: os ativos de Henry Ford consistem principalmente de 2 itens, a saber: 1. Capital de giro e matérias-primas e produtos acabados. 2. Conhecimento, obtido pela experiência do próprio Henry Ford e pela cooperação de uma organização bem treinada que entende como aplicar esse conhecimento para o maior benefício do ponto de vista de Ford. É impossível fazer qualquer estimativa aproximada correta do valor real em dólares de qualquer um desses 2 grupos de ativos, mas, na minha opinião, seus valores relativos são: conhecimento organizado da organização Ford, 75%. Valor em dinheiro e ativos financeiros de qualquer natureza, incluindo matéria-prima e produtos acabados, 25%. O autor é da opinião de que essa declaração não foi redigida pelo rapaz que a assinou sem a assistência de alguma mente ou mentes analíticas e experientes. Inquestionavelmente, o maior ativo de Henry Ford era o próprio cérebro. A seguir, os cérebros de seu círculo de associados mais próximos, pois foi pela coordenação destes que os ativos físicos sob seu controle foram acumulados.
Caso cada fábrica da Ford Motors, cada peça de maquinaria, cada átomo de matéria-prima ou produto acabado, cada automóvel montado e cada dólar depositado em banco fossem destruídos, Ford ainda seria o homem mais poderoso da Terra em termos econômicos. Os cérebros que construíram os negócios de Ford poderiam duplicar tudo novamente em curto espaço de tempo. O capital está sempre disponível em quantidades ilimitadas para cérebros como o de Ford. Ford é o homem mais poderoso da Terra em termos econômicos porque, tanto quanto o autor saiba, tem uma concepção mais penetrante e prática do princípio do conhecimento organizado do que qualquer outro homem. Apesar do grande poder e sucesso financeiro de Ford, pode ser que ele tenha errado muitas vezes ao aplicar os princípios pelos quais acumulou poder. Sem dúvida, os métodos de Ford para a coordenação mental foram muitas vezes brutos. E isso deve ter ocorrido nos primeiros tempos, antes que ele obtivesse a sabedoria que naturalmente cresce com a maturidade. Também não há dúvida de que a aplicação do princípio da química mental por Ford foi, pelo menos no início, resultado da aliança casual com outras mentes, particularmente a de Edison. É mais do que provável que a notável perspicácia de Ford sobre as leis da natureza tenha surgido como resultado da aliança amistosa com sua esposa, muito antes de ele conhecer Edison ou Firestone. Muitos homens jamais tomam conhecimento de que a fonte real de seu sucesso é a esposa, devido à aplicação do princípio do mastermind. A esposa de Ford é uma mulher notavelmente inteligente, e o autor tem razões para crer que foi a mente dela, combinada com a do marido, que proporcionou a ele o primeiro passo real na direção do poder. Pode ser mencionado, sem diminuir de forma alguma a honra ou a glória de Ford, que nos primeiros tempos ele teve que combater os poderosos inimigos da falta de instrução e da ignorância em maior grau que Edison ou Firestone, ambos dotados naturalmente da afortunada aptidão para adquirir e aplicar conhecimento. Ford teve que lapidar esse talento a partir de sua tosca situação original. Dentro de um período de tempo incrivelmente curto, Ford dominou 3 dos inimigos mais contumazes da humanidade e os transformou em ativos da base de seu sucesso. Esses 3 inimigos são a ignorância, a falta de instrução e a pobreza. Qualquer homem que consiga deter essas 3 forças, e mais ainda, domá-las e usá-las com proveito, merece um estudo detalhado da parte de pessoas menos afortunadas. A fonte de todo esse poder é o esforço organizado. A gestão de empreendimentos industriais não só organizou trabalhadores individuais de modo eficiente, como em muitos casos, fusões de indústrias foram efetuadas de tal forma que as empresas resultantes, como a United States Steel Corporation, por exemplo, acumularam um poder praticamente ilimitado. Ao dar uma olhada nas notícias diárias, é difícil não se ver alguma reportagem sobre fusão empresarial, industrial ou financeira, reunindo enormes recursos sob uma só gestão e criando assim um grande poder. Em um dia, é um grupo de bancos, no outro é uma cadeia de ferrovias, depois um conjunto de siderúrgicas, todos se unindo com o objetivo de desenvolver poder a partir de esforço altamente organizado e coordenado. Conhecimento de natureza geral e desorganizado não é poder. É apenas poder potencial, material a partir do qual o poder verdadeiro pode ser desenvolvido. Qualquer biblioteca moderna possui um registro desorganizado de todo o conhecimento de valor herdado pela civilização atual. Mas esse conhecimento não é poder porque não está organizado. Cada forma de energia e cada espécie de vida animal ou vegetal deve ser organizada para sobreviver. Os animais de grande porte, cujos ossos encheram o quintal da natureza, ao ser extintos, deixaram evidências silentes, mas categóricas, de que falta de organização significa aniquilação. Do elétron, a menor partícula de matéria, à maior estrela do universo, todas as coisas materiais oferecem prova positiva de que uma das primeiras leis da natureza é a organização. Afortunado o indivíduo que reconhece a importância dessa lei e trata de se familiarizar com as várias formas como ela pode ser aplicada com vantagem.
O homem de negócios astuto não somente reconhece a importância do esforço organizado, como faz dele a base desse poder. Sem qualquer conhecimento do princípio da química mental ou da existência de tal princípio, muitos homens acumularam grande poder por simplesmente organizar o conhecimento que possuíam. A maioria dos que descobriram o princípio da química mental e o desenvolveram no Mastermind toparam com ele por acaso. Com frequência, falharam em reconhecer a real natureza da descoberta ou entender a fonte de seu poder. Na opinião do autor, o total de pessoas nos dias de hoje que usa de modo consciente o princípio da química mental para desenvolver poder pela combinação de mentes pode ser contado nos dedos das mãos. E talvez sobrem vários dedos. Se essa estimativa for mais ou menos acertada, o aluno verá prontamente que não existe o mínimo perigo da prática da química mental tornar-se um campo saturado. É fato conhecido que uma das tarefas mais difíceis que qualquer homem de negócios deve realizar é induzir seus associados a coordenar esforços em um espírito de harmonia. Induzir a cooperação contínua em um grupo de trabalhadores, em qualquer tarefa, é quase impossível. Apenas os líderes mais eficientes conseguem atingir esse objetivo altamente desejável. Muito de vez em quando, um grande líder desse tipo se sobressai no campo industrial, empresarial ou financeiro, e então o mundo ouve falar de Henry Ford, Thomas A. Edison, John D. Rockefeller, E. H. Harriman ou James J. Hill. Poder e sucesso são praticamente sinônimos. Um surge do outro. Portanto, qualquer pessoa que tenha o conhecimento e a capacidade para desenvolver poder mediante a coordenação harmoniosa do esforço entre mentes ou de qualquer outra maneira, pode ter sucesso em qualquer empreendimento razoável onde exista a possibilidade de ser bem-sucedido. Não se pode presumir que um mastermind irá brotar do nada em cada grupo de mentes que finge a coordenação em um espírito de harmonia. A harmonia, no sentido real do termo, é tão rara entre grupos de pessoas quanto o cristianismo verdadeiro entre aqueles que se proclamam cristãos. A harmonia é o núcleo em torno do qual o estado mental conhecido como mastermind deve ser desenvolvido. Sem o elemento de harmonia, não existe mastermind. Uma verdade que nunca é demais repetir. Woodrow Wilson tinha em mente o desenvolvimento de um mastermind a ser composto por grupos de mentes representando as nações civilizadas do mundo, nas propostas de criação da Liga das Nações. A concepção de Wilson foi a ideia humanitária de maior alcance já criada na mente do homem, pois lidava com um princípio que contém poder suficiente para estabelecer uma verdadeira fraternidade entre os homens na Terra. A Liga das Nações, ou alguma combinação semelhante de mentes internacionais em um espírito de harmonia, certamente se tornará realidade. O momento em que tal união de mentes ocorrerá está estreitamente ligado ao tempo que as grandes universidades e instituições de ensino não sectárias levarão para substituir ignorância e superstição por entendimento e sabedoria. Este tempo está se aproximando rapidamente.